Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de dezembro de 2022. São 8 horas da manhã. E a equipe de Lula, sabiamente, não quer o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional de Augusto Heleno, protegendo Lula com todos aqueles militares. E também não quer a ABIN na pasta. O plano encontra resistência, especialmente do general da reserva Gonçalves Dias, cotado para comandar o gabinete institucional. O gabinete de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estuda tirar a segurança presidencial e a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, do guarda-chuva do Gabinete de Segurança Institucional, antiga Casa Militar. Antigamente, a pasta estava sob o comando de Augusto Heleno, aliado de Bolsonaro, e já gerou impasse com a equipe do petista, que desconfia e não quer dividir a coordenação da segurança do presidente eleito na posse com eles, como é de hábito. Integrantes da equipe de Lula se incomodam com a militarização da inteligência que assessora o mandatário. A avaliação é de que se trata de um resquício do período da ditadura militar e que em outros países, tanto esta área quanto a de segurança do chefe do executivo estão sob a tutela de civis. Além disso, a proximidade de militares com Bolsonaro faz com que a transição avalie que não é possível contar com o atual quadro para cuidar de setores tão sensíveis diante da enorme polarização do país. Uma das hipóteses em estudo é alocar a ABIN sob outra secretaria palaciana, como a SAE, Secretaria de Assuntos Estratégicos, cujo principal cotado para o posto é o chanceler, o ex-chanceler Celso Amorim. Já a segurança presidencial, segundo relatos de quem acompanha as conversas, ficaria com a Polícia Federal. O delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, que cuida da segurança de Lula desde a campanha, foi nomeado na sexta-feira para o grupo técnico de inteligência estratégica do gabinete de transição. Ele é citado por integrantes da equipe de Lula como nome forte para o cargo de diretor-geral da PF. Outros 4 servidores foram indicados para o grupo: Vladimir de Paula Brito, da Polícia Federal e especialista em inteligência, e outros 3 nomes mantidos sob sigilo. A proposta encontra respaldo na carreira. Servidores da ABIN, representados pela Intelis, União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN, também defendem que a agência deixe o GSI. Eles levaram a demanda à equipe de Lula, inclusive. A proposta na mesa de transição esvaziaria o GSI de 2 de suas principais funções e não é vista como unanimidade na equipe de Lula. Uma ala da transição resiste à medida, segundo interlocutores de Lula, e é liderada pelo general Gonçalves Dias, mais conhecido como G. Dias. Próximo a Lula, ele foi responsável pela segurança dele em seus 2 mandatos na presidência e chefiou a Coordenadoria de Segurança Institucional no início do governo Dilma. Hoje é cotado para o cargo de chefe do GSI. Ele foi para a reserva do Exército em 2012, mas mantém uma boa relação com militares que hoje estão na cúpula da Força Terrestre. Há ainda um temor de que eventual medida sobre o GSI possa gerar rebuliço no mundo militar, um ponto que já é de atenção pela equipe do futuro governo. Bolsonaro fez uso político das Forças Armadas e criou crises sem precedentes ao trocar ministros e comandantes por outros mais aliados à sua administração. Como o jornal Folha de São Paulo mostrou, interlocutores de Lula vêm conversando com a alta cúpula das Forças Armadas. O nome de José Múcio Monteiro, ex-TCU,
como provável futuro ministro da Defesa, agradou os militares. No decreto de 30 de julho de 2020, que visa sobre as atribuições do GSI, não há nada que diga que, necessariamente, a pasta será liderada por um militar. Mas, pela tradição e pela natureza do órgão, que se chamava Casa Militar até recentemente, sempre foi assim. A disputa sobre o mérito de tirar ou não a ABIN e a segurança presidencial do GSI também revela diferentes entendimentos dentro da equipe de transição sobre os trabalhos do Ministério durante a posse do Lula. Há hoje 2 planos para a segurança da posse sendo traçados por hora, independentes. Um pela equipe do PT, aliada às corporações do Distrito Federal, como a Polícia Militar e Bombeiros, e outro pelo GSI e Exército. O fato é um só, minha amiga, meu amigo, não tem o menor cabimento, mas o menor cabimento que esse gabinete de segurança institucional, cheio de bolsonaristas, aparelhado, próximo dos bolsonaristas e ligado, vai ser sempre ligado aos militares mais radicais do Exército, porque, na verdade, não existe muita alternativa nas Forças Armadas para conseguir militares progressistas nesse escalão. Então, quer dizer, seria uma loucura o Lula ter militares que são ligados, inclusive ao general Heleno e outros militares do GSI que chegaram a propor recentemente dar tiro na cabeça de petistas e proibir, impedir o Lula de subir a rampa do Palácio do Planalto. Então essa medida é bom que prospere mesmo, que não bobeiem com isso, porque o Lula colocar na segurança dele bolsonaristas seria a pior de todas as loucuras. E os salários do Heleno, do GSI, e o general Ramos, 2 bajuladores de Bolsonaro, vão despencar de 54 mil para 23 mil, ou seja, 31 mil reais, mais da metade do salário de perda. Aí a gente entende por que é que eles estão tão bravos e não querendo largar o osso. Generais próximos a Bolsonaro deixarão de receber salários de ministro. O governo permitiu que militares burlassem teto constitucional. No governo Lula, generais próximos a Bolsonaro deixarão de ser ministros e ganhar super salários, mas seguirão com salários de cerca de 23 mil. O valor é pago a militares da reserva, uma espécie de aposentadoria das Forças Armadas. Ministro da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos não receberá mais os 30,9 mil de remuneração civil. Com isso, os vencimentos públicos de Ramos cairão 56%, de 55 mil para 24 mil. Outro general que despacha no Planalto, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, receberá 23,3 mil mensais. Hoje são R$ 54.200. E o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, cuja folha salarial é de R$ 53.300, terá um salário de R$ 22.400 quando sair da pasta. Seu antecessor, Braga Neto, que foi vice-Bolsonaro, terá vencimentos de R$ 23.300 a partir do ano que vem. Os supersalários se devem a uma medida de Bolsonaro no ano passado. O governo permitiu que militares da reserva pudessem burlar o teto constitucional de R$ 39.300 e somar proventos de cargos de confiança no governo com os valores auferidos na caserna, nas Forças Armadas. O próprio Bolsonaro foi beneficiado. Apenas em junho de 2021, Braga Neto ganhou R$ 101 mil dos cofres públicos. E Múcio, José Múcio, já se prepara para assumir a defesa, Ministério da Defesa, e procura militares com quem tem relação e discute possíveis comandantes. Favorito para o cargo, o ex-ministro do TCU já encerrou contatos de sua consultoria para evitar eventuais conflitos de interesse. Favorito para assumir o Ministério da Defesa, José Múcio Monteiro, ex-membro do TCU, teve uma reunião na tarde de ontem com Lula, onde bateram o martelo.
E o Exército pede reunião à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para organizar patriotas em frente ao QG. Na tarde dessa terça-feira, dia 6 de dezembro, representantes da Secretaria de Segurança do Distrito Federal vão se reunir com membros do Exército Brasileiro. A intenção é definir as ações para organizar o ato antidemocrático promovido por bolsonaristas em frente ao quartel-general do Exército no setor militar urbano desde 30 de outubro. A reunião teria sido convocada pelos próprios militares, que há menos de um mês já haviam requisitado a ajuda do governo do Distrito Federal para controlar os integrantes do acampamento golpista que se espalham pela Praça dos Cristais, um ponto turístico de Brasília. O portal Metrópolis apurou que um dos tópicos a serem tratados no encontro diz respeito às banquinhas de comida que não têm permissão de funcionamento, cobram, vendem comida sem qualquer controle da vigilância sanitária e estão lá ignorando a lei. Simplesmente esses bolsonaristas, eles ignoram a lei, minha gente, fazem tudo como se o país fosse deles e isso precisa acabar. Nós não podemos ter uma sociedade, minha gente, não podemos ter uma sociedade de castas no Brasil, onde algumas castas, por vestirem as cores da bandeira nacional, podem ignorar a lei. E é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Isso vai dar merda, pessoal. Quando alguns setores ignoram a lei e fazem o que querem, outros setores vão querer a mesma coisa. E daqui a pouco nós temos uma crise de desobediência civil nesse país. E Cristina Kirchner, é bom que se diga, muita gente está se confundindo, tem bolsonarista comemorando, a vice-presidente da Argentina não pode ser presa, tá? Só para explicar, ela pode ser condenada em um processo que muita gente, inclusive Dilma Rousseff, dizem que é um processo fraudulento como o de Lula. Ela pode até ser condenada, mas ela tem imunidade. Ela é vice-presidente da República da Argentina. E a visita do conselheiro de Biden a Lula indica a retomada de pragmatismo com os Estados Unidos. O presidente eleito conta com a aliança para se posicionar como líder mundial. O fato é o seguinte, o Joe Biden quer o Lula como líder mundial. O Lula está animadíssimo para essa conversa, segundo essa matéria do jornal Estado de São Paulo, e o Biden quer o Lula como um líder global em questões como meio ambiente e outras, e dessa aliança entre Biden e Lula pode surgir notícias muito boas para o nosso país. E em conversa de mais de uma hora, Sullivan, enviado de Joe Biden, diz que Lula e Estados Unidos têm desejo de relação construtiva e de engajamento ativo e regular. O encontro estava programado para durar 15 minutos, mas durou mais de uma hora. Lula e Biden estão em lua de mel. E o STF vai ter mega esquema de segurança para a cerimônia de posse de Lula, que é no STF, para dar caráter jurídico à posse. E o esquema será o mesmo feito no 7 de setembro do ano passado, com isolamento total do STF. E ministro civil é a chave para desmilitarizar o governo. O ministro, no caso, é o ministro da pasta da Defesa. Lula precisa de uma reforma do Ministério da Defesa que consolide a pasta como o instrumento do poder civil no nosso país. E o Ministério da Educação está falido, está sem verbas para pagar residentes e até bolsistas. Após reunião com o ministro bolsonarista Vitor Godoy, grupo temático da educação manifesta preocupação de que falta de sobra de caixa pode paralisar programas em breve. Vejam só a situação em que fica o Ministério da Educação após a roubalheira dos ministros da Educação bolsonaristas.
Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.